Bem-vindo a esta jornada ao coração do trabalho profundo de Neville Goddard, ao seu comando. Neste vídeo, exploraremos as ideias revolucionárias de Goddard sobre consciência, manifestação e o poder dentro de cada um de nós para moldar nossa própria realidade. Neste pequeno, mas poderoso livro, Goddard revela que nossa consciência, nosso próprio senso de eu sou, não é apenas divina, mas é a força criativa por trás de tudo o que vivenciamos na vida. Ele ensina que, ao alinhar nossa consciência com nossos desejos, temos o poder de trazê-los para o nosso mundo. Imagine se você pudesse trazer à realidade tudo o que você realmente acredita e sente interiormente. Junte-se a nós enquanto descobrimos os insights de Goddard sobre como manifestar seu maior potencial e descobrir como o próprio mundo está verdadeiramente ao seu comando. Parte 1. O homem pode realmente decretar algo e fazê-lo acontecer? Sem dúvida, ele pode. Desde tempos imemoriais, o homem tem moldado a realidade que o rodeia e, hoje, continua a criar o que surge em seu mundo. E assim será enquanto mantiver a consciência de sua humanidade. Nada surge no universo do homem que não tenha sido previamente decretado por ele. Você pode tentar contestar isso, mas por mais que se esforce, não conseguirá refutá-lo, pois esse decreto está enraizado em um princípio eterno. Não é através de palavras ou afirmações em voz alta que você ordena a manifestação das coisas. Essa repetição vazia, muitas vezes, serve apenas para confirmar o oposto. O verdadeiro decreto é sempre realizado na consciência. Ou seja, cada homem está ciente de ser aquilo que decretou para si mesmo. O homem que permanece em silêncio, sem proferir palavras, está consciente de sua condição de mudez. Assim, ele está, de fato, decretando para si mesmo ser mudo. Quando a Bíblia é lida sob essa perspectiva, você perceberá que ela é o mais grandioso livro científico já criado. Em vez de encarar a Bíblia como o relato histórico de uma civilização antiga ou a biografia da vida extraordinária de Jesus, veja-a como um magnífico drama psicológico que se desenrola na consciência humana. Reivindique-o como seu, e você transformará instantaneamente seu mundo dos áridos desertos do Egito para a terra prometida de Canaã. Todos concordarão que todas as coisas foram criadas por Deus, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. No entanto, o que o homem não consegue concordar é a verdadeira identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo divergem quanto à essência e natureza divina. A Bíblia demonstra, sem qualquer dúvida, que Moisés e os profetas estavam em total harmonia sobre a identidade e natureza de Deus. Além disso, a vida e os ensinamentos de Jesus estão em perfeita sintonia com as revelações dos profetas antigos. Moisés compreendeu que Deus era a consciência do ser humano, ao proferir estas palavras frequentemente mal interpretadas. Eu sou me enviou a vós. Davi expressou em seus salmos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías proclamou: Eu sou o Senhor, e não há outro. Não há Deus além de mim. Eu te cingi, mesmo que não me conhecesses. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, realizo todas estas coisas. A consciência de ser como Deus ressoa em centenas de passagens no Novo Testamento. Para mencionar apenas algumas: Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. E novamente, quem você diz que eu sou? Não se afirma. Eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho. Nem se questiona. Quem você diz que eu, Jesus, sou? É claramente proclamado: Eu sou o caminho. A consciência de ser é a porta através da qual as manifestações da vida fluem para o mundo da forma. A consciência é a força de renascimento, trazendo à vida aquilo que o ser humano reconhece como seu. O ser humano está constantemente a ultrapassar a sua própria percepção. Esta é a verdade que confere liberdade ao homem, pois ele está sempre a escolher entre a autoaprisionamento e a autoliberdade. Se você, querido leitor, deixar para trás todas as suas crenças anteriores em um Deus que está além de você mesmo e reivindicar Deus como a sua própria consciência de ser, assim como Jesus e os profetas fizeram, você transformará o seu mundo ao perceber que eu e meu Pai somos um. Esta afirmação, eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu, pode parecer confusa à primeira vista, mas quando interpretada à luz do que acabamos de explorar sobre a identidade de Deus, você a encontrará profundamente reveladora. A consciência, sendo Deus, é como um pai. O que você tem consciência de ser é o filho que testemunha seu pai.
É como o Criador e suas criações. O Criador é sempre maior do que suas criações, mas permanece eternamente unido à sua criação. Por exemplo, antes de você ter consciência de ser homem, você primeiro tem consciência de ser. Então você se torna consciente de ser homem. No entanto, você continua a ser o Criador, maior do que sua criação, homem. Jesus revelou essa verdade gloriosa e proclamou sua unidade com Deus, não um Deus fabricado pela imaginação humana. Ele nunca aceitou tal conceito. Ele afirmou: se alguém vier dizendo, olhe aqui ou olhe ali, não acredite neles, pois o reino de Deus está dentro de vocês. O céu reside dentro de você. Assim, quando se menciona que ele foi até seu pai, isso indica que ele se elevou em consciência a um estado em que apenas estava ciente de ser, transcendendo as limitações de sua atual percepção de si mesmo, conhecido como Jesus. Parte 2. Na compreensão de que tudo é possível, ele proclamou: você decretará algo e isso se concretizará. Este é o seu decreto: elevar-se em consciência à essência de ser aquilo que se deseja. Como ele afirmou: e eu, se for elevado, atrairei todos os homens a mim. Se eu me elevar em consciência à essência do que desejo, atrairei a realização desse desejo para mim. Pois ele declara: ninguém vem a mim, a menos que o Pai dentro de mim o atraia. E eu e meu Pai somos um. Assim, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida para você. Você está, neste momento, atraindo para o seu mundo aquilo que agora reconhece ser. Agora você pode compreender o verdadeiro significado de você deve nascer de novo. Se a sua expressão atual na vida não lhe satisfaz, a única forma de transformá-la é desviar o seu foco daquilo que parece tão real e elevar a sua consciência para aquilo que deseja ser. Não é possível servir a dois senhores. Assim, ao desviar a sua atenção de um estado de consciência para outro, você morre para um e vive para o outro. A questão: quem você afirma que eu sou? Não é feita a um homem chamado Pedro por alguém chamado Jesus. Esta é a indagação atemporal que o seu verdadeiro ser dirige a si mesmo. Em outras palavras, quem você afirma que é? Pois a sua crença em si mesmo, a sua visão sobre si mesmo moldará a sua expressão na vida. Ele afirma: se você acredita em Deus, acredite também em mim. Em outras palavras, é o eu que habita em você que representa esse Deus. Orar, portanto, é entendido como um reconhecimento de si mesmo, como aquilo que você agora anseia, em vez de ser uma forma de aceitação de petição a um Deus que não existe para aquilo que você deseja neste momento. Então você não consegue perceber por que milhões de orações permanecem sem resposta? Os homens dirigem suas preces a um Deus que não se manifesta. Por exemplo, ter a consciência de ser pobre e orar a um Deus por riquezas resulta em ser recompensado com aquilo que você reconhece, que é a pobreza. As orações, para que sejam bem-sucedidas, devem ser de afirmação em vez de súplica. Portanto, se você deseja riquezas, afaste-se da sua imagem de pobreza, negando a evidência dos seus sentidos e abrace a essência de ser rico. Dizem-nos: quando orares, entra em segredo e fecha a porta. E aquilo que teu pai vê em segredo, com isso te recompensará abertamente. Identificamos o Pai como a consciência do ser. Também reconhecemos a porta como a consciência do ser. Assim, fechar a porta significa afastar de mim tudo aquilo que eu agora estou ciente de ser e afirmar com firmeza aquilo que eu desejo ser. No instante em que minha afirmação se torna uma convicção profunda, nesse momento começo a atrair para mim a evidência da minha afirmação. Não questione o como dessas coisas surgem, pois nenhum homem conhece essa resposta. Em outras palavras, nenhuma manifestação sabe de que forma as coisas desejadas se revelarão. A consciência é a via ou a porta pela qual as coisas se manifestam. Ele afirmou: eu sou o caminho. Não eu, John Smith, sou o caminho, mas eu sou. A consciência do ser é a via pela qual a realidade se revelará. Os sinais sempre seguem, jamais precedem. As coisas não possuem realidade além da consciência. Assim, busque a consciência primeiro e a realidade será irresistivelmente atraída a surgir. É dito a vocês: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Conquiste primeiro a consciência das coisas que almeja e deixe as demais de lado. É isso que significa: decretareis uma coisa e ela se realizará. Aplique este princípio e você compreenderá o que significa provar-me e ver. A história de Maria é a história de cada ser humano.
Maria não era apenas uma mulher que deu à luz de forma milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria representa a consciência do ser que permanece eternamente pura, independentemente de quantos desejos ela manifeste. Neste momento, veja-se como esta Virgem Maria, sendo impregnada por você mesmo através do poder do desejo, unindo-se ao seu desejo a ponto de manifestar ou dar à luz aquilo que anseia. Disse de Maria, que agora você reconhece ser você, que ela não conheceu um homem. No entanto, ela concebeu. Ou seja, você, John Smith, pode achar difícil acreditar que o que agora deseja é possível. Mas ao descobrir sua consciência de ser Deus, você transforma essa consciência em seu companheiro e concebe um filho homem, manifestação do Senhor. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Senhor Deus de toda a terra será chamado. Seu ideal ou ambição é essa concepção. O primeiro comando para ela, que agora se aplica a você, é vá, não conte a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outrem, pois o outro apenas refletirá seus medos atuais. O segredo é a primeira lei a ser respeitada na realização do seu desejo. O segundo, como nos é revelado na história de Maria, é magnificar o Senhor. Identificamos o Senhor como a consciência do ser. Assim, magnificar o Senhor é reavaliar ou expandir a concepção atual de si mesmo até que essa reavaliação se torne uma segunda natureza. Quando essa naturalidade é alcançada, você dá à luz ao se tornar aquilo que realmente é dentro da consciência. A história da criação é apresentada de forma sucinta no primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo. Neste exato momento, encontramos o princípio mencionado. É o início de um impulso, um anseio. O Verbo representa o desejo flutuando em sua consciência, buscando a sua manifestação. O impulso em si carece de realidade, pois eu sou, ou a consciência de existir, é a única verdade. As coisas existem apenas enquanto eu sou consciente de sua existência. Assim, para concretizar o desejo de alguém, a segunda linha deste primeiro versículo de João deve ser aplicada, ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve ser ancorado ou unido à consciência para ganhar realidade. A consciência torna-se ciente de ser aquilo que deseja, fixando-se assim na forma ou concepção, e dando vida à sua ideia, ou ressuscitando o que antes era um desejo inerte ou não realizado. Dois concordarão quanto a qualquer coisa e será estabelecido na terra. Este acordo nunca é estabelecido entre duas pessoas. É entre a consciência e o desejo. Agora que você está consciente do ser, você está realmente afirmando a si mesmo, sem palavras. Eu sou. Se é um estado de saúde que você almeja, antes de qualquer evidência de saúde se manifestar em seu mundo, você começa a sentir-se saudável. E no exato momento em que o sentimento eu sou saudável é alcançado, os dois se uniram, ou seja, eu sou e a saúde se tornaram um. E este acordo sempre resulta no nascimento de uma nova realidade que é a coisa acordada. Neste caso, saúde. E porque eu fiz o acordo, eu expresso a coisa acordada. Assim, você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou me enviou. Pois que ser, além do eu sou, poderia enviá-lo à expressão: nenhum, pois eu sou o caminho. Além de mim, não há outro. Se você tomar as asas da manhã e voar para os recantos mais distantes do mundo, ou se fizer sua cama no inferno, você ainda estará ciente do ser. Você é sempre enviado à expressão por sua consciência. E sua expressão é sempre aquilo que você tem consciência de ser. Parte 3. Novamente, Moisés proclamou: Eu sou o que eu sou. Agora, aqui está algo que deve permanecer sempre em sua mente. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos ou remendos novos em roupas antigas. Isto é, você não pode levar consigo para a nova consciência nenhuma parte do velho eu. Todas as suas crenças, medos e limitações atuais são fardos que o mantêm preso ao seu nível atual de consciência. Se você deseja transcender este nível, deve deixar para trás tudo o que compõe o seu eu atual, ou a sua concepção de si mesmo. Para isso, desvie sua atenção de tudo o que é agora seu problema ou limitação, e concentre-se apenas em ser. Isto é, você diz silenciosamente, mas sentindo para si mesmo: Eu sou. Não condicione ainda esta consciência. Apenas declare-se como sendo, e continue a fazê-lo, até que você se perca na sensação de apenas ser, sem rosto e sem forma. Quando esta expansão da consciência for alcançada, então, dentro desta profundidade sem forma de si mesmo, dê forma à nova concepção, sentindo-se como aquilo que deseja ser. Dentro deste profundo de si mesmo,
você descobrirá todas as coisas que podem ser divinamente possíveis. Tudo o que você pode conceber no mundo é, para você, uma realização mais natural dentro desta consciência presente e sem forma. O convite que nos é oferecido nas Escrituras é estar ausente do corpo e estar presente com o Senhor. O corpo representa a sua antiga percepção de si mesmo e o Senhor, a sua consciência de ser. É isso que Jesus quis transmitir a Nicodemos ao dizer: vocês precisam nascer de novo, pois se não nascerem de novo, não poderão entrar no reino dos céus. Em outras palavras, a menos que você deixe para trás a sua visão atual de si mesmo e abrace a essência do novo nascimento, continuará a manifestar as suas limitações presentes. A única forma de transformar as suas expressões de vida é através da mudança da sua consciência. A consciência é a essência que se materializa eternamente nas realidades ao seu redor. O mundo do ser humano, em cada pormenor, é a sua consciência manifestada. Não é possível alterar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo coisas, assim como não se pode mudar o reflexo ao quebrar o espelho. O seu ambiente e tudo o que nele existe reflete quem você é na sua consciência. Enquanto você permanecer assim na consciência, continuará a projetar isso no seu mundo. Sabendo disso, comece a reavaliar-se. O homem tem dado pouco valor a si mesmo. No livro dos Números você encontrará: naquele dia havia gigantes na terra, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E éramos aos seus olhos como gafanhotos. Isso não se refere a um tempo obscuro do passado, quando o homem tinha a estatura de gigantes. Hoje é o dia, o eterno agora, quando as condições ao seu redor assumem a aparência de gigantes, como o desemprego, os exércitos do seu inimigo, seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que o fazem sentir-se um gafanhoto. Mas é importante lembrar, você primeiro se via como um gafanhoto, e por isso era percebido como tal pelos gigantes. Em outras palavras, você só pode ser para os outros o que é primeiro para si mesmo. Portanto, reavalie-se e comece a sentir-se como o gigante, um centro de poder, reduzindo esses antigos gigantes a meros gafanhotos. Todos os habitantes da terra são como nada, e ele faz conforme sua vontade nos exércitos do céu e entre todos os habitantes da terra. E ninguém pode deter sua mão, nem dizer a ele: o que fazes? Este ser mencionado não é o Deus ortodoxo sentado no espaço, mas o único Deus, o Pai eterno, a sua consciência do ser. Então, desperte para o poder que você é, não como homem, mas como o seu verdadeiro eu, uma consciência sem rosto e sem forma, e liberte-se da sua prisão autoimposta. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem-me. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguir-me-ão. A consciência é o verdadeiro pastor. O que eu reconheço como sendo são as ovelhas que me acompanham. Um pastor tão magnífico é a sua consciência, que nunca perdeu uma única das ovelhas que você reconhece ser. Eu sou uma voz ecoando no deserto da confusão humana, em busca daqueles que reconheço como parte de mim, e nunca haverá um instante em que a essência do que sou deixará de me encontrar. Eu sou é uma porta que se abre para tudo o que sou. A sua consciência de ser é o guia e o guardião da sua vida. Assim, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Brilha agora na sua verdadeira luz, tornando-se a sua consciência. Você nunca poderá estar em falta de provas ou evidências daquilo que reconhece ser. Sendo isso verdade, por que não abraçar a grandeza, ser um amante de Deus, viver na abundância, cultivar a saúde e incorporar todos os atributos que você admira? É tão simples reconhecer a presença dessas qualidades quanto perceber seus opostos, pois a sua consciência não existe por causa do seu mundo. Na verdade, o seu mundo é o que é devido à sua consciência. Simples, não é? Tão simples de fato que a sabedoria humana muitas vezes tenta complicar tudo. Paulo refletiu sobre este princípio. É para os gregos, ou para a sabedoria deste mundo, loucura, e para os judeus, ou para aqueles que buscam sinais, uma pedra de tropeço. E assim, o homem continua a caminhar na escuridão, em vez de despertar para a essência que realmente é. O homem tem venerado por tanto tempo as imagens que ele mesmo moldou, que, inicialmente, considera essa revelação como uma ofensa, pois implica a morte de todas as suas crenças anteriores em um Deus que está separado dele. Esta revelação trará a compreensão de que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua concepção atual de si mesmo. No entanto, você é maior do que aquilo que está consciente de ser neste momento. Antes que o ser humano possa aspirar a transformar o seu mundo,
deve primeiro edificar a sua fundação. Eu sou o Senhor. Isto é, a consciência do ser humano, a sua consciência de existir é Deus. Até que isso esteja solidamente enraizado, de forma que nenhuma sugestão ou argumento apresentado por outros possa abalar essa verdade, ele encontrará a si mesmo a retornar à servidão das suas crenças passadas. Se não acreditarem que eu sou ele, permanecerão perdidos em seus pecados. Isto é, vocês continuarão a sentir confusão e frustração até que descubram a raiz de sua desorientação. Quando tiverem elevado o Filho do Homem, então saberão que eu sou ele. Ou seja, que eu, John Smith, não realizo nada por conta própria, mas sim meu Pai. Ou aquele estado de consciência com o qual agora sou realiza as obras. Quando isso for compreendido, todo desejo e anseio que brotar dentro de si encontrará a sua expressão no mundo que o rodeia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O eu que bate à porta é o chamado. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é fundir-se com aquilo que está a bater, sentindo-se como o que se deseja. Sentir o desejo de alguém como algo impossível é fechar a porta ou negar essa expressão de anseio. Elevar-se em consciência à essência daquilo que se sente é abrir amplamente a porta e convidar essa pessoa para a manifestação. É por isso que é frequentemente mencionado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu ao seu Pai. Jesus, assim como você e eu, encontrou todas as coisas impossíveis para Jesus, enquanto homem. No entanto, ao perceber que seu Pai representava o estado de consciência do que desejava, ele simplesmente abandonou a consciência de Jesus e se elevou em consciência para aquele estado almejado, permanecendo nele até se tornar um com ele. Ao se fundir com aquilo, ele se manifestou como aquilo em expressão. Esta é a mensagem profunda de Jesus para a humanidade. Os seres humanos são apenas vestimentas nas quais o ser impessoal, eu sou, a presença que muitos chamam de Deus, reside. Cada vestimenta possui certas limitações. Para transcender essas limitações e dar vida àquilo que, como homem, John Smith, você acredita ser incapaz de realizar, é necessário desviar o foco das suas limitações atuais, ou da visão que John Smith tem de si mesmo, e fundir-se no sentimento de ser aquilo que deseja. Como esse desejo ou consciência recém-descoberta se manifestará? Ninguém sabe, pois eu, ou a consciência recém-descoberta, tenho caminhos que vocês desconhecem. Meus caminhos são insondáveis. Não se preocupe com o como dessa consciência se manifestar, pois nenhum homem é sábio o suficiente para saber o como. A preocupação é um sinal de que você ainda não alcançou a naturalidade de ser aquilo que deseja e, portanto, está repleto de incertezas. Parte 4. É dito a você, aquele que carece de sabedoria, que a peça a Deus, que a todos oferece generosamente e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Mas que a peça sem hesitar, pois quem duvida é como uma onda do mar, agitada e golpeada pelos ventos. E que tal pessoa não pense que receberá algo do Senhor. Você pode perceber a razão por trás dessa afirmação, pois somente sobre a sólida rocha da fé, algo pode ser construído. Se você não possui a consciência da questão, não tem a causa ou o alicerce sobre o qual a coisa é erguida. Uma prova dessa consciência estabelecida é revelada nas palavras: Obrigado, Pai. Quando você mergulha na alegria da gratidão, sentindo verdadeiramente a apreciação por aquilo que ainda não se manifesta aos sentidos, você se torna um com a essência pela qual expressa sua gratidão. Deus, sua consciência, não é desconsiderado. Você está sempre recebendo aquilo que reconhece ser, e nenhum homem agradece por algo que não recebeu. Obrigado, Pai. Não é, como muitos usam hoje, uma simples fórmula mágica. Você nunca precisa pronunciar em voz alta as palavras Obrigado, Pai. Ao aplicar este princípio, à medida que você se eleva na consciência até o ponto em que realmente se sente grato e feliz por ter recebido o que deseja, você automaticamente se alegra e agradece internamente. Você já aceitou o presente que antes era apenas um desejo, e sua fé agora se torna a substância que vestirá esse desejo. Essa elevação da consciência é a união espiritual onde dois se unem em um só, e sua essência ou reflexo é manifestada na Terra. Porque tudo o que pedirdes em meu nome, eu vô-lo dou. Tudo o que representa uma vastidão imensa é o incondicional. Não se trata do que a sociedade julga ser certo ou errado ao pedir. Isso é uma questão que cabe a você. Você realmente anseia por isso? Você deseja isso profundamente? Isso é tudo o que é necessário.
A vida lhe concederá isso se você clamar em seu nome. O seu nome não é algo que se pronuncia com os lábios. Você pode clamar eternamente em nome de Deus, Jeová ou Cristo Jesus. Mas isso será em vão. Nome representa a essência. Assim, quando você pede de acordo com a essência de algo, os resultados sempre se manifestam. Pedir em nome é elevar-se em consciência e unir-se à essência do que se deseja. Elevar-se em consciência para a natureza do que se busca. E você se tornará essa essência em expressão. Portanto, tudo o que pedirem, ao orarem, acreditem que receberão, e receberão. Orar, como já lhe mostramos, é um ato de reconhecimento. A convocação para crer que recebes é na primeira pessoa, tempo presente. Isso implica que deves estar na essência das coisas que desejas antes de poder recebê-las. Para nos conectarmos com a natureza de forma plena, a anistia geral é essencial. Recebemos a mensagem: perdoai se tendes algo contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai não vos perdoará. Isso pode parecer a imagem de um Deus pessoal que se alegra ou se entristece com as nossas ações. Mas essa não é a verdade. Consciência sendo Deus, se você mantém na consciência qualquer coisa que seja contra o homem, você está atando essa condição ao seu mundo. No entanto, libertar o homem de toda condenação é libertar a si mesmo, permitindo que você eleve sua essência a qualquer nível necessário. Assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, uma prática extremamente valiosa antes de mergulhar na sua meditação é, primeiramente, libertar cada ser humano da culpa. A lei nunca é transgredida, e você pode repousar com confiança na certeza de que a percepção que cada um tem de si mesmo será a sua recompensa. Assim, não é necessário se preocupar em observar se o outro alcança ou não aquilo que você acredita que ele deveria alcançar. A vida não erra e sempre oferece ao homem aquilo que ele, em primeiro lugar, concede a si mesmo. Isso nos conduz àquela afirmação frequentemente mal interpretada da Bíblia sobre o dízimo. Educadores de diversas áreas têm aprisionado o ser humano com este tema do dízimo, pois eles próprios não compreendem a essência do dízimo, e temendo a escassez, têm levado seus seguidores a crer que 1/10 de sua renda deve ser oferecido ao Senhor. O que isso revela, como eles deixam bem claro, é que, quando alguém entrega 1/10 de sua renda à sua organização específica, está oferecendo sua 10ª parte ao Senhor, ou está dizimando. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. A sua consciência de ser é o Deus a quem você entrega, e você sempre faz isso dessa forma. Portanto, quando você declara ser qualquer coisa, você confere essa afirmação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção entre pessoas, retornará a você, repleta, vibrante e transbordando com essa qualidade ou atributo que você afirma para si mesmo. A consciência do ser transcende qualquer nome que possamos dar. Dizer que Deus é riqueza, ser grandioso, ser amor, ser toda a sabedoria, é tentar definir o que está além de qualquer definição, porque Deus é algo que não pode ser encapsulado em palavras. O dízimo é essencial e você o entrega a Deus. Mas a partir de agora, ofereça ao único Deus e assegure-se de que a qualidade do seu presente reflita o que você deseja expressar como ser humano. O grande, o rico, o amoroso, o todo sábio. Não se perca em especulações sobre como deve manifestar essas qualidades ou afirmações, pois a vida possui um mistério que, como homem, você ainda não desvendou. Seus caminhos são profundos e enigmáticos. Contudo, posso garantir que no dia em que você reivindicar essas qualidades com total convicção, suas afirmações serão reconhecidas. Não há nada oculto que não venha à luz. O que é sussurrado em segredo será anunciado em alto e bom som. Em outras palavras, suas convicções mais íntimas sobre si mesmo, essas verdades ocultas que permanecem desconhecidas para os outros, quando verdadeiramente acreditadas, ressoarão em seu mundo como um grito poderoso, pois as suas crenças sobre si mesmo são as vozes divinas que habitam em você. Vozes essas que são essência e não podem voltar a você sem cumprir a sua missão, mas devem realizar o que foram destinadas a fazer. Você está, neste momento, invocando do infinito aquilo que agora reconhece ser, e nenhuma palavra ou crença deixará de encontrá-lo. Parte 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. A consciência é a videira, e as qualidades que agora reconheces como parte de ti são como ramos que nutres e mantens vivos. Tal como um ramo não possui vida, a menos que esteja enraizado na videira, assim também as coisas carecem de vida, a menos que estejas consciente delas.
Assim como um ramo murcha e perece se a seiva da videira deixa de fluir em sua direção, da mesma forma, as coisas no teu mundo desaparecem se desviares a tua atenção delas, pois a tua atenção é como a seiva da vida que mantém e sustenta as coisas do teu mundo. Para desvanecer um problema que agora parece tão palpável para si, tudo o que precisa fazer é desviar a sua atenção dele. Apesar da sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente e comece a sentir-se como aquilo que seria a resposta à questão. Por exemplo, se você fosse aprisionado, nenhum homem precisaria lhe dizer que você deveria almejar a liberdade. Liberdade, ou melhor, o anseio por liberdade, deve ser uma resposta instintiva. Então, por que olhar para trás das 4 paredes que cercam a sua prisão? Desvie seu foco da sensação de estar preso e comece a experimentar a liberdade. Sinta isso até que se torne uma segunda natureza. No instante em que você fizer isso, essas barreiras da prisão se desvanecerão. Aplique esse mesmo princípio a qualquer desafio que enfrente. Eu testemunhei pessoas que estavam afundadas em dívidas aplicarem este princípio e, num instante, montanhas de obrigações foram dissipadas. Vi aqueles que os médicos haviam considerado incuráveis desviarem o foco do problema da doença e começarem a sentir-se bem, apesar das evidências que diziam o contrário. Em pouco tempo, essa chamada doença incurável desapareceu, sem deixar vestígios. A sua resposta à pergunta, quem vocês dizem que eu sou, que molda sempre a sua expressão. Enquanto mantiver a consciência de estar preso, doente ou pobre, continuará a refletir ou manifestar essas condições. Quando o homem compreende que ele é, neste momento, aquilo que procura e começa a afirmar a sua verdadeira essência, ele encontrará a evidência da sua afirmação. Esta mensagem é transmitida a você através da pergunta: a quem vocês buscam? E a resposta foi: Jesus. E a voz declarou: eu sou ele. Jesus aqui simboliza salvação ou salvador. Você está à procura de libertação de algo que não é o seu verdadeiro desafio. Eu sou é aquele que o libertará. Se a fome o atormenta, a comida é o seu salvador. Se a pobreza o aflige, a riqueza é a sua salvação. Se a prisão o limita, a liberdade é o seu resgate. Se a doença o consome, não será um homem chamado Jesus que o salvará, mas a saúde se tornará o seu redentor. Portanto, afirme: eu sou ele. Ou seja, reconheça-se como aquilo que deseja. Reivindique isso na sua consciência, não apenas em palavras, e a consciência o recompensará com a sua afirmação. É dito a você: você me encontrará quando sentir atrás de mim. Bem, sinta essa qualidade na consciência até que você sinta a si mesmo como sendo ela. Quando você se perde na sensação de ser essa qualidade, ela se manifestará no seu mundo. Você se liberta do seu problema quando se conecta à sua solução. Quem me tocou? Pois sinto que a virtude fluiu de mim. Sim, no momento em que você tocar esse ser que habita em você, sentindo-se curado ou curada, as virtudes emergirão do seu próprio ser e se manifestarão em seu mundo como curas. Disse: você acredita em Deus. Acredite também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé divina. Ele se uniu a Deus e não considerou um roubo realizar as obras de Deus. Vá e faça o mesmo. Sim, comece a confiar na sua percepção, na sua consciência de ser Deus. Reivindique para si todos os atributos que até agora você atribuiu a um Deus externo, e você começará a manifestar essas reivindicações. Pois eu não sou um Deus distante. Estou mais próximo do que suas mãos e pés, mais próximo do que sua própria respiração. Eu sou a essência do seu ser. Eu sou o ponto de partida e de chegada de tudo aquilo que você sempre estará ciente de ser. Pois antes que o mundo existisse, eu sou. E quando o mundo deixar de existir, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Este eu sou é a sua consciência. A menos que o Senhor construa a casa, em vão trabalham os que a constroem. O Senhor, representando a sua consciência, significa que, a menos que aquilo que você deseja seja primeiramente solidificado em sua mente, você se esforçará em vão para alcançá-lo. Todas as coisas devem ter início e fim na consciência. Então, verdadeiramente abençoado é o homem que confia em si mesmo, pois a fé do homem em Deus sempre será refletida pela sua confiança em si mesmo. Se você acredita em um Deus, acredite também em mim. Não confie nos homens por eles, mas reflita sobre o ser que você é, pois eles só podem lhe trazer ou fazer aquilo que você primeiro fez a si mesmo. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu possuo a força de oferecê-la e a força de recuperá-la.
Não importa o que aconteça ao ser humano neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei precisa e inalterável. Nenhum homem, manifestação, vem a mim a menos que o Pai dentro de mim o atraia. E eu e meu Pai somos um. Acredite nessa verdade e você encontrará a liberdade. O homem sempre atribuiu a culpa aos outros pelo que é e continuará a fazê-lo até que reconheça que é a causa de tudo. Eu, Sol, não vem para destruir, mas para realizar. Eu sou. A consciência que habita em você não destrói nada, mas sempre preenche completamente os moldes ou a concepção que alguém tem de si mesmo. É impossível para o homem pobre descobrir a riqueza neste mundo. Não importa quão próximo ele esteja dela, até que primeiro declare ser rico. Pois os sinais seguem, não precedem. Chutar e reclamar incessantemente contra as limitações da pobreza, enquanto se mantém pobre em consciência, é jogar o jogo do insensato. Transformações não podem surgir a partir desse nível de consciência para uma vida que constantemente supera todos os níveis. Siga o exemplo do filho pródigo. Reconheça que você mesmo criou essa situação de desperdício e carência, e tome a decisão dentro de si de elevar-se a um patamar mais elevado, onde o bezerro cevado, o anel e o manto aguardam a sua reivindicação. Parte 6. Não houve julgamento do filho pródigo quando ele teve a bravura de reivindicar essa herança como sua. Outros nos julgarão apenas enquanto persistirmos naquilo que nós mesmos julgamos. Assim sendo, abençoado é o homem que não se julga naquilo que ele aceita, pois na vida nada é rejeitado, tudo é manifestado. A vida não faz distinção entre rico ou pobre, forte ou fraco. Ela retribuirá eternamente com tudo aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. As noções de certo e errado são criações exclusivas da humanidade. Na essência da vida, não existem absolutos. Como Paulo expressou em suas cartas aos Romanos, eu sei e estou convencido pelo Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, mas para aquele que considera algo como imundo, para ele é impuro. Liberte-se da dúvida sobre sua dignidade para receber o que almeja. Você, como ser humano, não gerou o desejo. Os seus anseios são sempre moldados dentro de si, em função daquilo que você agora afirma ser. Quando um homem sente fome, sem refletir, ele anseia por alimento. Quando se encontra aprisionado, ele anseia por liberdade e assim por diante. Os seus desejos guardam em si o plano de autoexpressão. Então, afaste todos os julgamentos e eleve a sua consciência ao nível do seu desejo, unindo-se a ele e afirmando que assim será agora. Pois, a minha graça te basta. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Tenha fé nessa reivindicação invisível, até que a convicção floresça dentro de si, acreditando que assim será. A sua confiança nessa reivindicação trará grandes recompensas. Apenas um pouco, e aquilo que deseja se manifestará. Contudo, sem fé, é impossível alcançar qualquer realização. Através da fé, os mundos foram moldados, pois a fé é a essência daquilo que se espera, a evidência do que ainda não se vê. Não se deixe consumir pela ansiedade ou pela preocupação com os resultados. Eles chegarão com a mesma certeza com que o dia sucede à noite. Considere os seus desejos, todos eles, como palavras proferidas por Deus, e cada palavra ou desejo como uma promessa sagrada. A razão pela qual muitos de nós não conseguimos concretizar os nossos desejos é porque estamos sempre a condicioná-los. Não condicione o seu desejo. Aceite-o tal como ele surge na sua vida. Agradeça por ele a um ponto em que se sinta grato por já o ter recebido. E então siga o seu caminho em serenidade. Tal aceitação do seu desejo é como semear em solo fértil, preparado para receber. Quando você consegue lançar o que deseja na sua consciência, com a certeza de que isso se manifestará, você cumpriu tudo o que se esperava de si. No entanto, permitir que a preocupação ou a ansiedade sobre o como do seu desejo se concretizar o impeça é como manter essas sementes férteis aprisionadas em uma garra mental, nunca permitindo que sejam lançadas no solo da confiança. A razão pela qual os homens moldam os seus desejos é porque julgam incessantemente pela aparência do ser, percebendo as coisas como reais, esquecendo que a única verdade é a consciência que as sustenta. Ver as coisas como concretas é recusar-se a acreditar que tudo é possível para Deus. O homem que se encontra aprisionado e observa as suas quatro paredes como uma realidade está, por sua vez, negando o anseio ou a promessa divina de liberdade que habita dentro dele.
Uma pergunta que frequentemente surge quando essa afirmação é feita é: se o desejo de alguém é um presente de Deus, como se pode afirmar que se alguém deseja matar um homem, esse desejo é bom e, portanto, enviado por Deus? Em resposta a isso, permita-me dizer que nenhum homem realmente deseja matar outro. O que ele anseia é ser libertado de tal pessoa. No entanto, como não acredita que o desejo de se libertar contém em si os poderes da liberdade, ele condiciona esse desejo e vê que a única forma de expressar tal liberdade é destruir o homem, esquecendo que a vida envolvida nesse desejo possui caminhos que ele, como ser humano, desconhece. Seus caminhos são insondáveis. Assim, o homem distorce os dons de Deus por sua falta de fé. Os problemas são as montanhas que podem ser deslocadas se alguém possuir a fé de um grão de mostarda. Os homens enfrentam seus desafios como a velha senhora que, ao participar do culto e ouvir o padre afirmar: se você tivesse apenas a fé de um grão de mostarda, diria àquela montanha seja removida, e ela será removida, pois nada é impossível para você. Naquela noite, enquanto ela elevava suas preces, recitou esta passagem das Escrituras e se retirou para a cama, envolta na certeza da fé. Ao amanhecer, correu até a janela e exclamou: eu sabia que aquela antiga montanha ainda estaria lá, pois é assim que o homem enfrenta o seu desafio. Ele tem plena consciência de que ainda será confrontado. E porque a vida não faz distinção entre pessoas e não aniquila nada, ela continua a preservar aquilo que ele reconhece ser. As coisas só se dissiparão quando a humanidade transformar a sua consciência. Negue se quiser, mas é um fato inegável que a consciência é a única realidade, e as coisas apenas refletem o que você é em termos de consciência. Assim, o estado celestial que você anseia será encontrado unicamente na sua consciência, pois o reino dos céus reside dentro de si. Como a vontade do céu se concretiza sempre na terra, você está, neste momento, vivendo no céu que estabeleceu dentro de si, pois é aqui, nesta mesma terra, que o seu céu se revela. O reino dos céus está verdadeiramente próximo. Agora é o momento aceito. Portanto, crie um novo céu. Entre em um novo estado de consciência e uma nova terra surgirá. As coisas do passado se dissiparão. Elas não serão recordadas, nem surgirão mais em sua mente. Pois eis que eu, sua consciência, chego rapidamente e minha recompensa está comigo. Eu sou sem nome, mas aceitarei sobre mim todo nome, natureza, que você me atribuir. Lembre-se de que sou eu, você mesmo, a quem você se refere como eu. Assim, toda a concepção que você tem de si mesmo, ou seja, toda a convicção profunda que você nutre sobre si é aquilo que você se tornará. Pois eu não sou enganado. Deus não é escarnecido. Agora, permita-me guiá-lo na magnífica arte da pesca. Está documentado que os discípulos passaram a noite inteira a pescar sem sucesso. Então, Jesus apareceu e pediu que lançassem suas redes mais uma vez, nas mesmas águas que momentos antes estavam desprovidas de vida. E desta vez, suas redes transbordavam com a abundância da pesca. Esta história está a desenrolar-se no mundo hoje, bem dentro de si, caro leitor. Pois você possui dentro de si todos os elementos necessários para ir à pesca. Mas até que você perceba que Jesus Cristo, sua consciência, é Senhor, você pescará, tal como fizeram esses discípulos na noite da escuridão humana. Ou seja, você capturará coisas, acreditando que essas coisas são reais, e pescará com a isca humana, que é uma luta e um esforço, tentando estabelecer contato com este ou aquele, tentando coagir este ser ou aquele ser. E todo esse esforço será em vão. Mas quando você descobrir que sua consciência de ser é Cristo Jesus, você permitirá que Ele direcione sua pesca, e você pescará em consciência pelas coisas que deseja, pois seu desejo será o peixe que você capturará, porque sua consciência é a única realidade viva que você pescará nas águas profundas da consciência. Se deseja capturar o que está além da sua capacidade atual, deve mergulhar em águas mais profundas, pois, dentro da sua consciência atual, tais peixes ou desejos não podem nadar. Ao se lançar em águas mais profundas, você deixa para trás tudo o que representa um problema ou limitação, desviando sua atenção disso. Vire as costas completamente para cada desafio e limitação que possui neste momento. Pense em simplesmente afirmar: eu sou, eu sou, eu sou, para si mesmo. Continue a declarar para si mesmo que você simplesmente é. Não condicione essa afirmação. Apenas mantenha-se a sentir-se como sendo, e sem aviso, você se verá libertando-se da âncora que o prendia à superficialidade dos seus problemas e mergulhando nas profundezas. Isso geralmente vem acompanhado de uma sensação de expansão. Você sentirá como se estivesse realmente crescendo.
Não tema, pois a coragem é essencial. Você não deixará nada para trás por causa de suas limitações anteriores, mas elas se dissiparão à medida que você se distancia delas, pois existem apenas em sua consciência. Nessa consciência profunda ou ampliada, você descobrirá um poder que nunca imaginou possuir. As coisas que você anseia antes de ser afastado das margens da limitação são os peixes que você irá pescar nesta profundidade. Porque você deixou para trás toda a consciência de seus problemas e barreiras. Agora é a tarefa mais simples do mundo. Sentir-se em harmonia com as coisas que deseja. Porque eu sou, sua consciência, é a ressurreição e a vida. Você deve unir esse poder de ressurreição que você é àquilo que deseja, se quiser que se manifeste e viva em seu mundo. Agora, você começa a incorporar a essência daquilo que deseja, sentindo: eu sou rico, eu sou livre, eu sou forte. Quando esses sentimentos se fixam dentro de você, seu ser sem forma assume as formas das coisas sentidas. Você se torna crucificado sobre os sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça imerso na serenidade dessas convicções. Então, como um ladrão na noite, e quando você menos espera, essas qualidades ressurgirão em seu mundo como realidades vivas. O mundo irá tocar em você e reconhecerá que você é carne e osso, pois começará a dar frutos da essência dessas qualidades recentemente assimiladas. Esta é a maestria na arte de pescar as manifestações da vida com sucesso. A concretização bem-sucedida do que se deseja é também narrada na história de Daniel na Cova dos Leões. Aqui é relatado que Daniel, enquanto se encontrava na cova, virou-se para longe dos leões e fixou o olhar na luz que descia do alto. Os leões permaneceram inofensivos, e a fé de Daniel em seu Deus foi a sua salvação. Esta é também a sua história, e você deve seguir o exemplo de Daniel. Se você se visse na Cova dos Leões, a sua única preocupação seriam os leões. Não haveria espaço na sua mente para mais nada, exceto para o seu desafio, que seria o desafio dos leões. No entanto, é dito que Daniel se voltou para a luz que era seu Deus, deixando para trás aqueles que o rodeavam. Se seguíssemos o exemplo de Daniel, nós, enquanto nos encontramos aprisionados no covil da pobreza e da doença, desviaríamos nosso olhar dos problemas de dívidas ou enfermidades e nos concentraríamos naquilo que realmente desejamos. Se não olharmos para trás, de forma consciente, para os nossos desafios, mas continuarmos a avançar com fé, acreditando que somos aquilo que desejamos, também encontraremos as barreiras da nossa prisão abertas e a realização do que buscamos. Sim, todas as coisas. Concretizada. Outra história nos é revelada, a da viúva e das 3 gotas de óleo. O profeta indagou a viúva: "O que tens em tua casa?" E ela respondeu: 3 gotas de óleo. Ele então lhe disse: "Vai buscar vasilhas emprestadas. Fecha a porta ao regressar e começa a derramar." E ela derramou as 3 gotas de óleo em todas as vasilhas emprestadas, preenchendo-as até a última gota com o óleo que restava. Você, caro leitor, é esta viúva. Não tens um marido que te faça frutífera, pois uma viúva representa um estado de esterilidade. A tua consciência agora é o Senhor, ou o profeta que se tornou teu esposo. Siga o exemplo da viúva, que em vez de ver um vazio ou nada, viu algo: 3 gotas de óleo. Então a ordem para ela: entre e feche a porta. Ou seja, feche a porta dos sentidos que a alertam para as medidas vazias, as dívidas, os problemas. Quando você tiver desviado sua atenção por completo, silenciando as evidências dos sentidos, comece a sentir a alegria, simbolizada pelo óleo, de ter recebido tudo o que desejou. Quando o acordo for firmado dentro de você, permitindo que todas as dúvidas e medos se dissipem, então, você também preencherá cada espaço vazio da sua vida, e eu terei uma abundância transbordante. O reconhecimento é a força que transforma o mundo. Cada estado que você já reconheceu, você fez parte de si mesmo. O que você está reconhecendo como verdade sobre si hoje é o que você está vivendo. Portanto, seja como a viúva e reconheça a alegria. Não importa quão modesto seja o início do reconhecimento, e você será abundantemente recompensado, pois o mundo é um espelho ampliado, refletindo tudo o que você tem consciência de ser. Eu sou o Senhor Deus, que te libertei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Que revelação magnífica! Sua consciência agora é iluminada como o Senhor teu Deus. Venha, desperte do seu sonho de estar cativo. Reconheça que a terra é sua, e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele habita.
Você se deixou envolver tanto pela crença de que é apenas um homem que se esqueceu do ser magnífico que realmente é. Agora, com sua memória renovada, decrete que o invisível se manifeste e ele se manifestará, pois todas as coisas são chamadas a responder à voz de Deus. Sua consciência de ser. O mundo está à sua disposição. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada Ao seu comando de Neville Goddard. Como exploramos, os ensinamentos de Goddard nos lembram que não estamos separados de nossos desejos ou impotentes para trazê-los à vida. Em vez disso, ele nos encoraja a abraçar nossa consciência de Eu sou, o núcleo de nossa consciência, como o verdadeiro criador de nossa realidade. Ao alinhar nossas crenças internas com o que buscamos, podemos transformar nossas vidas de dentro para fora. Lembre-se, Goddard ensina que a mudança começa dentro e que cada visão, cada meta, começa na mente como uma semente. À medida que você avança, tente praticar este princípio. Imagine-se já possuindo o que deseja. Mantenha esse sentimento próximo e observe como sua realidade começa a mudar. Se este vídeo o inspirou, curta, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar da mensagem fortalecedora de Goddard. Obrigado por assistir e lembre-se, o mundo está realmente ao seu comando.